Pronto, não sei se já tem alguém do outro lado, não consigo ver aqui, mas de qualquer das formas, vamos lá ver como é que isso funciona. Ok, temos alguém já aí. Seja bem-vindo, bem-vinda, não sei quem é. Não vejo aqui, mas seja bem-vindo, não é? Sejam bem-vindos. Como vocês puderam ver pelo tema, nós vamos falar um pouquinho sobre oportunidades de bolsa de estudo no exterior, né? Com bolsa ou sem bolsas, na verdade, mas é oportunidades de estudo no exterior. Vamos só esperar que os outros entrem. E também sei que isso foi sem avisar, e é intencional que eu faça assim. Nesta primeira live nós vamos aproveitar para explicar um pouquinho como é que isso vai funcionar e como é que aquilo que nós fazíamos no off, em nome da YAMB, se agora é feito de forma pública. Mas vamos só aqui aguardar um pouquinho. Ok, cool, cool, cool. Vão partilhando se acham que alguém também poderia se interessar pelo assunto. Esta será breve, vamos tentar manter isto em por aí 15 minutos, só para termos essa introdução. E depois disso, eu penso que das próximas vezes serão muito mais, um pouquinho longas e com os temas muito mais bem abordados. Por agora é só mesmo para apresentarmos como é que seria este trabalho de publicamente espalhar a informação, de como é que alguém, estando onde a pessoa estiver, pode também aplicar para oportunidades no exterior e dar continuidade aos seus estudos. Só que por impressionante eu não consigo ver aqui as opções ou os comentários nem nada. Ou quem entrou, quem não entrou, aqui não aparece. Vamos lá ver. Ah, agora está melhor. Yeah, pelo menos assim está melhor. Eu aqui não vejo o botão de partilhar. How is it going so far? Ei, oh, António, obrigado. E ainda bem que estás aí. Se consegues me ajudar com o link, eu não vejo aqui o botão de partilhar. Eu gostaria de mandar isso para alguns grupos lá no WhatsApp, mas eu não vejo aqui o botão. Se puderes ajudar nesse sentido, seria bem fixe. Eu acho que é este, né? Não sei, vamos lá ver. Não, it's like save links. Não vejo aqui a opção para partilhar esta live. Well, então pessoal, vão entrando, sejam todos bem-vindos. Isto não foi planeado. Confirmem só se conseguem me ouvir bem. Isto não foi planeado. Nós tínhamos falado sobre isso antes, em fazermos. Oh, tem que só mais, né? Yeah. Em fazermos algumas lives públicas, né? Desculpa, algumas mentorias públicas, porque nós sabemos que muita gente tenta aplicar para a bolsa de estudo ou tentam estudar no exterior, mas por conta da escassez de informação acabam não tendo sucesso. Então nós estaremos aproveitando esse espaço público para ver também falarmos sobre diferentes tópicos, não é? Desde o momento em que a pessoa se encontra em Angola, qual é o processo que a pessoa tem de considerar enquanto estiver a fazer o ensino médio,
Vamos também aqui ver quais são algumas dicas úteis que, que essa pessoa tem de talvez ter para maximizar os seus ganhos. Eu vou convidando algumas pessoas que também têm experiência na área para nos ajudarem a entender melhor como é que o processo delas funcionou. Mas vamos tentar fazer sem esperar algo em troca, sem algum retorno financeiro, simplesmente com a intenção de espalhar informação e quem, de algum modo, achar que isso é benéfico vai tirar o maior proveito. Agora, como é que eu copio isto? Boas, boas. Thank you, Antônio. Veja aí os links. Obrigado, Antônio Fernandes também. Veja aí os links. Bring them to life. Ok. Então, pessoal, é. Então, há algum tempo, algumas pessoas têm entrado em contacto para entender como é que também podem aplicar para oportunidades no exterior. Isto é um processo que às vezes pode parecer cansativo ou também pode parecer muito sigiloso no sentido que as informações não se encontram disponíveis, o que nem sempre é verdade, porque nós temos muita informação relativamente ao processo de aplicação às bolsas de estudo, ou talvez aplicação às universidades por conta própria. Tudo isso nós temos visto que essas coisas estão sim senhora disponíveis online, só que de uma forma, diria, descentralizada, né? Tu tens informações de um lado e depois para completares a tua candidatura tens de ter informações no outro lado. Então isto dificulta, sim senhora, o trabalho de quem deseja estudar no exterior. Sem falar que o processo em si é literalmente complexo às vezes, porque existem diferentes fases, né? Tu tens que considerar a aplicação a uma bolsa de estudo desde o momento em que tu estás prestes a terminar o ensino médio, em muitos casos, e alguns processos de seleção podem levar mais que 6, 8 meses. Então, não são processos muito amigáveis, nem sempre foram, mas é possível, é prazeroso quando tu consegues vencer uma e, acima de tudo, é transformador. Né? Porque se nós tivermos que olhar aqui para o impacto que coisas como bolsa de estudo ou mesmo qualquer mobilização de um estudante do seu país para um país mais desenvolvido, com melhor qualidade na educação, é sempre uma mais-valia. Porque a pessoa desenvolve, a pessoa aprende muito além daquilo que foi se acostumando no seu país, né? A pessoa vai ganhando novas redes, ou seja, vai maximizando a sua rede de contato, como devem imaginar, e essa exposição a um mercado mais internacionalizado faz com que o mesmo consiga também aqui expandir os seus horizontes e, consequentemente, ter mais sucesso. O que nem sempre é o caso, mas esperamos sempre isso. Esperamos que maior exposição à informação, maior acesso a lugares, a pessoas, né? De algum modo acabam também trazendo aqui maiores ganhos. É aquele pensamento famoso de your network is your net worth. Tipo, tu normalmente serás sucedido com base na rede que tu vais criando para ti mesmo. Então, as bolsas de estudos também trazem isso. Sem falar que em alguns casos a pessoa tem que aprender a língua, a pessoa tem que fazer o quê? Tem que lidar com um novo sistema acadêmico. E aí, e tudo isso às vezes faz com que nós comparemos as realidades e chegamos à conclusão que sim, que é sempre uma mais-valia, não é? Poder às vezes sair do teu país e ir para um país com melhores condições para dar continuidade à tua formação. Só que, como sabemos, também tem aí seus custos, não é? E estes custos, quando não suportados às vezes por uma bolsa de estudo,
acabam sendo abismais. Estamos a falar, em alguns casos, para países como é o caso dos Estados Unidos, anualmente na ordem dos 50 aos 80 mil dólares. Estamos a falar de países como Inglaterra ou o Reino Unido, que pode variar entre os 22 aos 35 ou 40 mil dólares. Isso é só para a universidade, né, por um ano. Nós não estamos a falar o alojamento, a alimentação, e, e é sempre mais complexo, né, ter que pensar em tudo isso, olhando para o nosso Kwanzaa. Às vezes tu colocas na balança e vês que nem sempre é conveniente. Mas aí vem os programas de suporte, né? E dentre estes tem as bolsas de estudo que acabam sendo em Angola os mais populares, não só em Angola, também noutros países, exatamente porque esses programas de bolsa de estudo não exigem que o candidato diretamente faça a devolução daquele valor que lhe foi, não é, investido. Embora algumas bolsas, para alguns países, tenham estas exigências, né? A pessoa estuda, mas se não cumprir com o requisito que a bolsa impõe, ela depois é obrigada a devolver todo o valor. Mas as bolsas de Angola não são assim. As bolsas que normalmente os angolanos estão elegíveis não têm esses pré-requisitos e desta forma nós devíamos aproveitar. Só que este tal aproveitar não nasce do dia para a noite. Não é? Se fosse assim, todo mundo ou quase todos teriam aproveitado. Mas o que nós temos visto é que não é não é, a coisa mais frequente. Muitos querem aproveitar, mas poucos têm a chance de aproveitar. E, e o que nós devíamos perguntar é porque é que são poucos aqueles que têm o privilégio de aproveitar essas oportunidades. Algumas respostas podiam ser porque alguns não têm a informação, alguns não estiveram atentos a quando, não é, da fase de candidatura, mas também tem outros pontos que nós temos que considerar. É que se existisse toda a informação disponível, se todo mundo pudesse acessar a informação, será que todos teriam sido privilegiados ao ponto de saírem do seu país e ir para um outro país estudar? E a resposta às vezes é não. E esta resposta tem muito a ver com alguns fatores que nós às vezes nos esquecemos enquanto estamos em Angola. Vou contar-vos aqui um cenário, e este cenário não é só meu, é de a maioria dos estudantes bolseiros que eu conheço de Angola. Quando nós começamos o nosso processo académico, não nos ensinam a pensar além daquilo que nós temos à volta, não é? Pronto, não me lembro de alguém algum dia ter ido ao meu Politécnico e ter pregado sobre o MIT, né, a melhor instituição do mundo para engenharia, ou talvez Stanford, ou Oxford, Cambridge, esses grandes nomes, não é verdade? Isto não é algo muito comum. ETH, na Suíça, ou mesmo lá na nossa África. Às vezes fala-se muito pouco sobre o cenário universitário no continente, na verdade, se me faço perceber. Então, estas malambas, às vezes, fazem com que nós eh, olhemos só para a nossa realidade, faz com que nós pensemos que só a nossa realidade existe e nada mais, né? Só que se tu fores um pouquinho mais curioso, vais perceber que não, que afinal de contas, existe um mundo além daquilo que nós estamos acostumados, além do dia a dia, da conversa com os cambas, daquela partida de futebol lá na hora da gabela, né? Além da vida, não é, lá no nosso bairro, o que for. Existe um mundo muito mais amplo que aquele que nós estamos acostumados. E este mundo mais amplo, né, também é aberto para pessoas como nós, né? Seres humanos normais, diria assim, pessoas com diferentes identidades, mas que às vezes temos muito em comum do ponto de vista talvez de realidade social, não é verdade? Então, tudo isso faz com que nós sintamos-nos abençoados e, não é,
decidamos correr atrás dos nossos sonhos, que às vezes só aí no nosso meio parece não ser possível. É, as bolsas de estudo abrem estas oportunidades também. Não são os únicos meios que nós devíamos usar, mas vou dizer assim, se tu fores um estudante e entenderes que não tens condições, principalmente financeiras, né, de continuar a tua vida académica em Angola, uma bolsa de estudo literalmente pode mudar o teu destino. Este foi o meu caso, na verdade. Este foi o caso de outros estudantes que eu vejo aí, não é, a comentarem também. Este é o caso. E é um caso que não é impossível de se viver. Nós estamos a viver isto, outros vão viver isto, outros viveram isto e assim vai. Mas agora, quando nós despertamos que existem essas oportunidades, às vezes já é tarde. Às vezes já é tarde, né? E por que eu digo que às vezes já é tarde? Porque a pessoa desperta para a realidade das bolsas de estudo depois de terminar o médio, depois da idade normal de aplicação, de passar, depois de, depois de entender que epá, já tem mais responsabilidades em Angola, é naquele momento que a pessoa quer agora, como dizem, na verdade, sair da caixa e começar a lutar. Pronto, nunca é tarde, não vou dizer que seja tarde, mas quanto mais cedo nós despertarmos, melhor para nós, né? Quanto mais cedo nós entendermos que é possível, melhor para nós. Quanto mais cedo nós organizarmos as coisas, melhor para nós. Tem um ditado muito sábio, eu acho que, pronto, é um provérbio, não é? Que diz: o sucesso acontece quando a oportunidade te encontra preparado. Se a oportunidade aparecer e tu não estiveres preparado, tu não terás sucesso. Imagina que, pronto, aparece uma grande empresa aí na tua banda e essa empresa começa o processo de recrutamento. Só que eles colocam uma condição na mesa, na verdade. Todos os estudantes ou todos os candidatos a este processo de recrutamento têm de ter o inglês, pelo menos no nível B2, né? Estamos a falar isso de por aí intermediário, upper intermediário, coisas do gênero. Meu compatriota, não tendo este nível, tu já estás praticamente a sentenciar, né, a tua candidatura. Então é isso aqui. A oportunidade apareceu, mas tu não estiveste preparado. O mesmo acontece com uma outra habilidade que talvez as pessoas estejam à procura e tu não tenhas aquela habilidade. A oportunidade vai aparecer, mas tu não estarás preparado. Então o que nós temos que fazer é isto, é procurar das melhores formas. Mateus, eu não me esqueci de ti, tá bem? Depois eu vou lá para a gente falar no WhatsApp. Yeah. Procurarmos das melhores formas correr atrás dos requisitos que nós precisamos. Atenção, dos requisitos que nós precisamos para que assim a gente possa ter sucesso quando a oportunidade aparecer. Isto é muito necessário. É tipo, eu tenho que entender que, olha, hoje não tem oportunidade, mas um dia terá, ou um dia aparecerá. Quando esta oportunidade aparecer, tem de me encontrar preparado. Então, nesta série de lives que nós vamos gravando aqui publicamente, eu vou convidar amigos, vou convidar pessoas que também estão aí, estão no mercado não, estão nesta vida de viver do bom e do melhor como bolseiros no exterior, uns por conta própria, outros vão para trabalhar. Vamos tentar aqui partilhar, não é, descontraídamente sobre como é que às vezes essas coisas acontecem com uns e não com outros, né? Qual a influência talvez que uns eh, teriam, não é, do ponto de vista de preparação, ou como é que outros conseguiram as oportunidades. eh, E esperamos que isso te ajude. Esperamos que isso faça com que tu também sejas bem-sucedido. Esperamos que isso dê-te mais, não é? A visibilidade, mais conhecimento, mais capacidade. E, consequentemente, quando tu também fizeres a tua candidatura, ou quando tu também estiveres aí a correr atrás
não é, dos teus sonhos, tu consigas maximizar os teus resultados. Nós não queremos de modo algum incentivar toda uma nação de que a solução não é, está em sair do país. Não é essa a nossa intenção, mas queremos mostrar que também existe essa oportunidade de talvez aprender mais, beber mais, experienciar mais e aumentar mais as redes de contacto, não é verdade? Expandir os nossos horizontes quando nós colocamos os pés noutros lugares, além daqueles que nós estamos acostumados ou além daqueles que fazem-nos às vezes pensar que resumem todo mundo. Mas não, é sempre um além do que vivemos, é sempre possível corrermos atrás de mais e queremos que com essas lives aqui tu consigas ter este senso de, de crescimento além das fronteiras que sempre te limitaram. Então, conto contigo. Como disse, esta será curta. Vamos encerrar já. Conto contigo para as outras lives que serão mais direcionadas. Vamos começar, como dizem, um pouquinho errado, mas vamos começar do começo, no sentido que vamos tentar olhar do ponto de partida, não é? E vamos aqui considerar o ponto de partida como o ensino médio. Isto é para quem estiver, claro, não é? A pensar em sair como estudante. Vamos considerar o ensino médio como nosso ponto de partida e daí vamos começar a pensar em voz alta, né? Vamos também falar sobre a vida no exterior, vamos considerar aqui não só educação, também trabalho, não é? E qualquer uma outra coisa que ao longo deste percurso julgaremos ser útil, tá? Agora, eu vou precisar depois da vossa ajuda para decidirmos a plataforma. Não sei se seria aqui no WhatsApp, se seria no TikTok ou no Instagram. Desculpa, aqui no Facebook, TikTok ou no Insta. Para vermos onde é que ficaria mais conveniente, não é? Para aqueles que nos acompanham. E também vamos aqui definir os horários. Eu acho que este horário seria ideal. 18h30 de Angola, não é? Até por aí 19h30, acho que para nós seria alright. Não teríamos que nos estender tanto por cada sessão, aos sábados, não é? Mas também temos é que considerar aqui a possibilidade de às vezes termos alguns ajustes. Então, desta forma, meus cambas, obrigado por terem se juntado nesta primeira sessão introdutória, embora não foi anunciado com não é, antecedência aqui, nós não anunciamos. Mas é bom ter-vos aqui e é bom saber que estão sempre daquele lado. Um forte abraço, Cambas. Estamos juntos.